Depois de um início questionável, o Botafogo de Renato Paiva conseguiu uma boa sequência e vislumbra com grande esperança a classificação para as oitavas de final da Libertadores. E nesse vídeo eu vou te mostrar as principais mudanças táticas nos últimos jogos e os padrões que já se consolidam no Glorioso. Bora para análise! Primeiro é importante a gente entender o contexto atual do Botafogo, que sem Savarino, Renato Paiva escolheu de imediato Cuiabano numa segunda linha, ou seja, um ponta de pé natural pela esquerda, enquanto que do lado direito, com o Arthur atuando mais nesse meio espaço, o agente da amplitude é o Vitinho, mas é bom entender que isso é uma variável importante que o Renato Paiva vai manipular mediante a escolha desse ponta, já que se for um ponta de pé natural, quem vai fazer as corridas internas será o Vitinho. Aqui a gente pode entender um padrão que já ficou consolidado nesse Botafogo e que vai muito de encontro, é muito coerente com as ideias do Renato Paiva de jogo que a gente destacou previamente, que é a verticalidade para chegar em campo de ataque, seja por via terrestre, como nesse caso, mediante um quadrado bastante passivo de marcação do Inter em campo de ataque, e aí o Botafogo chega em poucos segundos no terço final com o cruzamento do Vitinho, mas também pode ser por bola longa, como a gente vai falar posteriormente. Aqui é interessante a gente ver a relação dos posicionamentos. Nesse jogo, por exemplo, contra o Carabobo, quem é o ponta pelo lado direito é um ponta destro, ou seja, olha onde está o Vitinho. O Vitinho está entre o zagueiro e o lateral aqui, se posicionando já dentro da área, enquanto que o Alex Telles dá amplitude pela esquerda e Cuiabano em corredor central. E o gol sai como? Chute de Cuiabano, rebote, o Vitinho faz o gol. Então é bastante interessante esse tipo de variável e eu imagino que o Paiva faça isso de acordo com o rival também. Aqui a gente pode destacar também o Marlon Freitas, que é o pilar desse time, é a cabeça pensante de fato do Botafogo e nesse caso é um jogador que tem um lançamento apuradíssimo, um dos melhores lançadores do Brasil, inclusive. E isso vai muito de encontro com a característica dos jogadores de frente do Botafogo, que são jogadores de ruptura, jogadores que buscam atacar as costas da defesa, atacando profundidade, e são vários, como a gente pode ver nesse frame aqui, Vitinho, Arthur, Igor Jesus, todos esses são jogadores que vão atacar as costas da defesa e vão se aproveitar, lógico, desse tipo de lançamento do Marlon Freitas, como a gente vai ver posteriormente no lance também de forma mais destacada. Aqui a gente começa a ver a relação Alex Telles e Cuiabano, que gera muita dúvida no adversário. Por quê? São dois jogadores que batem bem na bola, são dois jogadores privilegiados fisicamente e são dois jogadores que chegam muito bem à linha de fundo, com naturalidade. Então essa alternância de posição vai ser importante, mas vale destacar, o Cuiabano geralmente vai ocupar essa zona mais central, fazer essa corrida entre zagueiro e lateral para chegar para finalizar, como acontece nesse jogo aqui contra o Estudiantes, que ele quase marca o gol, mas também gerando o gol. E aqui sem o Telles, vale dizer. Aqui o Telles já tinha sido substituído, entrou um ponta de pé trocado pelo aquele setor, que era o Nathan Fernandes, se eu não me engano. E aí olha onde o Cuiabano recebe a bola. Entre zagueiro e lateral, finaliza e marca um belo gol. E aqui a gente começa a falar de transição. Como o Botafogo transiciona bem a partir do Marlon Freitas. É quase que uma regra. Recuperou a bola, passe no Marlon Freitas e como ele vislumbra muito bem o que ele vai fazer antes mesmo da bola chegar e aí vai buscar geralmente a profundidade, porque tem muitos jogadores para atacar a profundidade. Nesse caso a escolha foi pelo Cuiabano, que continua se destacando por atacar bem, ter uma boa imposição física e resistência também e finalização. Aqui novamente, agora com mais espaço, o Marlon tem tempo para perfilar o corpo, vislumbra novamente a profundidade e repara no Arthur, que é o menos agudo dos jogadores de frente do Botafogo, mas ainda assim tem uma boa capacidade de ataque ao espaço e aí finaliza com mais um belo gol novamente contra o Inter. E a gente pode ver nessas bolas longas também outro padrão, que é a busca pelo Igor Jesus. Transicionando com menos jogadores no campo de ataque, geralmente a regra vai ser buscar o Igor Jesus para fazer essa parede e muitas vezes temporizar para que o Botafogo tenha mais jogadores no campo de ataque e possa se impor de fato. E, lógico, chegar ao campo de ataque com mais rapidez, como a gente vinha falando. E esse tipo de padrão já está bem estabelecido também, porque o Igor é um jogador muito móvel, ele pode jogar fora da área como o segundo atacante, como já aconteceu em casos do Juan Cruz ser titular, por exemplo. E além disso, é um jogador de boa altura, fisicamente privilegiado, então ele tem bom índice nesses duelos, seja pelo chão ou pelo alto. E também é um jogador de terminação de jogada. O Igor vem sendo muito importante, com 2 gols nos últimos 3 jogos, inclusive, e decisivo. Então repare como ele também, além de ser um provedor, ele também é o ponto final das jogadas do Botafogo.